E aí, esse é o Foco Retrô e hoje vamos ver imagens sobre a União Soviética. A União Soviética foi uma nação que existiu de 1922 a 1991, 69 anos de existência. Ela foi um resultado da Terceira Revolução Russa, que aconteceu em 1917. E sim, foram três, não foi só uma. Sempre que a gente fala justamente dessa, que teve a mudança da Rússia para um país socialista. Mas não foi a única. A Rússia acabou se unindo com outras nações ao redor que adotaram o mesmo sistema de governo, então por isso União Socialista Soviética. Os sovietes eram conselhos populares entre soldados, camponeses, trabalhadores de fábrica, então por isso soviético, lá na Rússia. Então isso era soviético. Então União Soviética por conta disso. A União Soviética foi um símbolo mundial do socialismo. Ela liderou o bloco comunista durante a Guerra Fria. Então todo mundo lembra. Então, União Soviética, a pessoa lembra ou da Segunda Guerra Mundial ou durante a Guerra Fria, né? Que a Guerra Fria foi durante 1947 a 1991, né? Que foram 44 anos, né? E no final da década de 70, a União Soviética iniciou uma forte crise econômica. Por uma série de fatores, não foi só por uma coisa ou por outra. Foram uma série de fatores externos, e principalmente internos, que levou à recessão e uma crise política, fez ela ter seu fim em 1991. Tá, ok, então todo mundo quando lembra de União Soviética, uma das primeiras coisas que lembra é o quê? O Stalin. E a máquina de propaganda do Stalin apagou muita gente. Era meio engraçado, porque muitas fotos, principalmente de Stalin. Primeiramente, o Stalin, ele não era aquele cara imponente. Se você pega o Stalin significa alguma coisa em georgiano antigo, alguma coisa como aço ou de aço. Então ele tinha um nome forte e queria passar uma imagem forte o tempo todo, mas não era muito fácil, porque ele tinha 1,64 de altura, ele tinha uma deformidade no braço, pelo que parece ele machucou o braço com carroça, umas duas vezes, na verdade. E quando você olha uma foto dele, o braço esquerdo, que é o que foi machucado, ele parece que ele é mais curto do que o direito, cara. Então ele não foi pra guerra, ele não foi pra Primeira Guerra. Então isso criou uma série de coisas nele. Então, por exemplo, ele era muito complexado com a altura, mas a todo tempo ele tentava passar uma imagem forte. E a máquina de propaganda do regime dele era muito boa. Então, ele tinha tido varíola quando ele era pequeno. Então, quando você tem isso, você tem manchas no rosto. Isso fica uma sequela no seu rosto. E acabava bastante com a imagem dele. Então, ele fazia de tudo para manter uma imagem limpa. Então, o que era o principal da máquina de propaganda dele fazer? Eles refaziam muitas vezes fotos com pinturas, como pinturas. Não era tudo em preto e branco, não era mesmo? Eles refaziam uma pintura muito bem feita. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes era meio estranho. Batia o olho assim, você sabia que era mentira. Mas às vezes a pintura era muito bem feita. Então, tinha esse método e tinha o outro método, que era... Quer dizer, esse método da pintura, ele também era usado para tirar pessoas. Então, ele fazia a mesma foto, a mesma imagem, só que como pintura, tentando disfarçar um pouco e retirando as pessoas aos poucos. Na verdade, uma grande parte das pessoas que apareceram em fotos com Stalin como amigos, como aliados políticos, foram tirados, cara, depois, porque ele não. Em algum momento o pessoal discordava dele, não dava muito bom isso daí, entendeu? Ficava meio ruim a situação. E uma coisa que era muito comum era fazer recortes. Só que essa foto do recorte ficava meio tosca, viu? Isso aqui, igual essa imagem aí, ela ficava bem podrinha, não ficava muito bem feita, não. Porque os caras tentavam fazer, não tinha Photoshop na época. Então eles tentavam fazer o que era possível. E às vezes não necessariamente pra tirar alguém, mas às vezes pra enriquecer também. Imagens de protesto, imagens exaltando um governo, né? Governo socialista. Então isso era muito comum. Essas são fotos do primeiro presidente da Rússia, o Boris Yeltsin. Por que primeiro presidente? Porque veja bem, a Rússia, ela por muito tempo ela foi uma monarquia até a Revolução de 1917. Que, né, acabaram lá com os Romanov e tal. Ela foi uma revolução. Então, até aquele momento ali, foi uma monarquia. Depois, eles não foram bem presidentes. Então, você pega ali, até o Lenin, o Stalin, esses caras, eles não foram presidentes. Porque o líder do país, ele não seja presidente. Ele era secretário-geral do partido.
Então, como secretário-geral do partido, ele tinha o poder total do país. Mas, mesmo assim, não é presidente. O Boris Yeltsin, ele foi eleito em 1991 como presidente e teve um mandato de 1991 a 1999, né? Então, claro, né? Ele foi reeleito. E essa é a imagem dele novo, cara. E o cara, na verdade, o cara foi eleito bem velho, né? Ele tinha 69 anos, praticamente 70 anos. Engraçado, tem muitas imagens dele novo. Eu achei que não teria, eu achei que ia ser mais difícil de achar. Tem bastante imagem dele novo, né? Uma curiosidade interessante. Essas são imagens do Yakov Dugashvili. Quem é Yakov Dugashvili? O nome do Stalin, né? Joseph Stalin, não. É Joseph Vissarionovich Dugashvili. Yakov Dugashvili é o filho mais velho dele. E ele foi capturado pelos alemães durante a Segunda Guerra. E aí você pensa, pô, caramba, então ele fez o possível pra resgatar o filho dele, tal, tal, pra mostrar pro partido, pra mostrar pro país que ele se importava muito com a família, tal, tal, tal. Não, ele tinha uma relação péssima com o filho. O porquê não se sabe muito bem. Ironicamente, o Stalin, ele amava muito a mãe do Yakov, mas a mãe dele faleceu, a mãe do Yakov faleceu, e o Stalin, ele acabou não cuidando do garoto. Então, ele foi criado pelo tio materno, que, que cuidou dele, incentivou ele a fazer uma faculdade. E, na verdade, o Yakov, assim como os eles são georgianos, tá? Como eu falei, o Stalin, vem da palavra do georgiano, antigo. Eles são georgianos, eles não são russos, tá? Então, ele sabia georgiano. Então, ele foi pra Moscou, ele fez uma faculdade, aprendeu russo, né? Claro. E entrou na academia militar. Na verdade, o Yakov ele tinha meio que tendências suicidas. Então, a relação deles era tão ruim que, em um determinado momento, ele tentou tirar a própria vida. Ele deu um tiro em si mesmo. E o que acontece? Ele errou. Não se sabe muito bem. Ainda bem, né? O cara errou. Ele acabou acertando o pulmão, não o coração dele. Só que o Stalin, ele falou: você não conseguiu fazer nem isso. Então, a relação dos dois era péssima. O Yakov ele foi capturado em 16 de julho de 1941 durante a Batalha de Smolensk. Ele tenta se disfarçar de civil lá, mas um X9 entregou ele. Aí o pessoal pensou, né? Pô, não, filho do Stalin, né? Vamos ver o que a gente consegue com ele aqui. Eles tentaram trocar o Yakov por um marechal de campo, Frederic von Paulus. Não deu certo. E, na verdade, o Yakov, ele não era nem muito influente sobre o regime, e ele também não tinha muitas informações. Então ele não foi muito útil. Então eles logo mandaram ele para campo de trabalho forçado. E ele não durou muito lá. Mesmo os aliados, os ingleses, ele brigava constantemente com esses caras porque eles tratavam ele. Então era bem ruim, viu? Então em determinado momento não se sabe se foi por até mesmo por uma tentativa de suicídio ou se foi meramente uma fuga. Ele tentou passar sobre a arame farpado das instalações para tentar fugir e ele foi alvejado. Ele foi alvejado e morreu ali. Agora, todo mundo em algum momento já deve ter visto um vídeo ou alguém falando que russo é um bicho maluco. Cara, o pessoal dava comida pra urso polar. Pra urso polar. O cara saía de um tanque e dava comida pra um urso polar, bicho. Todo mundo já viu em algum momento que o pior predador da Terra é o urso polar. Se você vê, tem sempre aquela piada, né, de que como que você reage a cada urso. Se você vê um urso negro, você tenta parecer maior. Se você vê um urso polar, você faz morto. E se você vê um urso polar, você reza pro seu Deus, que acabou por ali. E os caras davam comida pra esse bicho. Aí você pensa, não, pô. Do tanque de boa, do tanque é beleza, dá pra fazer. Parceiro, olha os caras dando comida pra um urso polar do lado. Do lado. Eles iam lá no urso polar e davam comida na boquinha dele, cara. Os caras têm coragem demais, nego. Mas o que acontece? Como assim eles davam comida pro urso polar? Um urso come muito, eles davam carne, eles davam o quê? É muito bonitinho eles darem comida pro urso, mas não era muito bem prático. Eles alimentavam os ursos polares com latas de doce de leite. Doce de leite. Eu também não sabia que os ursos comiam doce de leite. Engraçado. Era o único alimento em abundância na época, provavelmente pela facilidade de se fazer, né? Na verdade, ele era ilimitado para as tropas, era muito fácil de se conseguir. Então, eles davam para as mães para poder alimentar os filhotes. Você pode ver que tanto que o urso polar é enorme, e nessa foto aí tem uns filhotinhos, tem uns pequenininhos. Então era mais para as mães para poder alimentar os filhotes, pelo frio lá. Era uma região específica. Essas fotos foram tiradas na península de Chukcha.
E os soviéticos davam doce de leite, mesmo sabendo que não era necessariamente um alimento muito substancial, que um urso, ele é um predador, ele come carne, ele come coisa pesada. Mas para ajudar, né, para tentar ajudar os animais, eles faziam isso. Como eu disse, eles davam comida pra mãe para poder amamentar o filhote. E é assim que eles faziam. As pessoas soviéticas um bicho maluco, cara. Você tá maluco? Aí inclusive, não foram só os soldados, não, tá? A tiazinha dando comida pra um urso, cara. Acho que um peixe. Dando a paradinha pro urso, bicho. Os caras é maluco. Essas são fotos da cadelinha Laika, né? Muita gente lembra dela até hoje, que é um caso meio complicado, né? Envolve direitos dos animais. Mas ela ficou muito famosa, né? Ela foi mandada pela União Soviética pra fora da Terra, né? Ela foi o primeiro ser vivo a orbitar a Terra. Ela foi mandada pra fora em uma viagem só de ida. Eles pegaram, fizeram todo o projeto, e realmente não tinha como ela voltar. Não foi nem planejado uma forma de ela voltar. Então era um sacrifício, realmente, que iam fazer com ela. Ela não tinha nem chance de sobreviver. E o pior, cara, eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu acho que isso é ruim, né, cara? Eles foram fazer o teste com a cadelinha, ela se deu muito bem pelo comportamento dela. Ela era muito dócil, ela era muito tranquila e ela cativou todo mundo, cara. Aí os caras ficaram mexendo com o bichinho e tipo assim, pô, cara, a gente vai matar esse bicho. Aí a gente vai matar esse bicho, cara. Tanto que muitos anos depois, eu acho que em 2000, um dos cientistas, eles falaram, olha, a gente não devia ter mandado o bichinho. A gente não conseguiu informação suficiente pra conseguir justificar esse experimento. Os caras mandou, bicho. Ela era uma vira-latinha, provavelmente de husky com alguma outra espécie nórdica, e tinha 2 anos de idade. Ela foi a candidata preferida pelo comportamento dela, como eu falei. E poucos dias antes, um dos cientistas pesou a consciência e ele levou ela pra casa pra brincar com a família. Aí ela brincou com os filhos, ficou na casa dele, ficou brincando um pouquinho, pra que ele pudesse sentir que ele fez alguma coisa por ela. Que não era só ele que tava fazendo, não, só o cientista, ele era o chefe, não. Ele não era o chefe e que tinha todo um departamento contando com essa pesquisa, que ele estava na corrida espacial, né? Como eu falei, Guerra Fria. Então, em 1957, eles estavam em plena Guerra Fria e isso era necessário, cara, porque eles não queriam perder, então era um toma lá da cá, um toma lá da cá, e os caras não queriam ficar pra trás contra os Estados Unidos, né? Então eles tinham que mandar alguma coisa, porra, cara. Que sacanagem. Então ela foi mandada em 3 de novembro de 1957. E até hoje não sabe a causa da morte exata. Ela ia morrer. Era inevitável, mas a causa da morte exata não se sabe. Que era uma viagem só de ida. Mas as causas da morte ficam principalmente entre uma comida envenenada que eles colocaram lá pra ela não sofrer, certo? Pra poupar ela um pouco de sofrimento. Foi uma certa forma de eutanásia pra poupar a bichinha de ficar morrendo lá, de fome ou qualquer outra coisa. Mas o que é mais aceito, que é mais provável, é que ela tenha morrido pelo superaquecimento da cápsula da Sputnik 2, que foi a nave que levou ela. E por isso, né? Então a morte dela foi meio sofrida, porque, se eu não me engano, chegou até 40 graus Celsius. Ela esquentou muito na cápsula e ela não aguentou pela temperatura. Ela ficou muito famosa, né? Eu sei que isso é escroto, isso é meio chato, mas pela época isso era muito comum, isso era muito famoso. Ela foi homenageada com selos. Não só ela, como vários outros cosmonautas. Mas ela foi homenageada com selos na época. E ela tem estátuas dela. Então ela tem estátua na instalação russa de tema dos cosmonautas hoje. E ela aparece no Monumento aos Conquistadores do Espaço em Moscou. Então, ela foi lembrada, cara. Apesar que tudo tem como as pessoas falam e como é de verdade. Muita gente ficou criticando na época. Não é porque, não, porque o bichinho sofreu. Sim, é muito triste. Mas na época, era por causa da corrida espacial. Não era nem tanto porque eles acharam que, poxa, não devia ter feito isso. Muitas pessoas falaram aquilo porque, sei lá, queriam tentar enfraquecer a União Soviética. Eu não tô falando que tem um lado certo ou lado errado nisso, entendeu? Eu tô falando que foi uma sacanagem que fizeram com o bichinho, mas é complicado, é muito complicado. Mas hoje, se não me engano, tiveram tipo movimentos no Reino Unido que as pessoas ficaram 1 minuto de silêncio pra cada dia, pra cada hora que a Laika passou no espaço. Então,
Foi uma coisa bem tristezinha. E tem um camarada, cara, esse cara é um mito, esse cara é pica. O Leônidas Rogozov. Sim, o cara se autooperou, irmão. O cara pegou ele ali, abriu a barriga e tirou a parada lá de dentro lá, ele mesmo. Sem anestesia não. Mas ele fez a parada, cara. Ele se autooperou. O cara é bruto. E por que que o cara fez isso? Em 1961, o Leonid Rogozov foi um clínico geral soviético que participou da sexta expedição tática soviética. O cara se autooperou. E ele era o único médico da estação. Ele era o único. E o que acontece? É um lugar de um acesso muito difícil. Ele foi pra estação de Novolazarevskaya. Parceiro, como que eu errei esse nome aqui? Foi tanta vez até acertar, bicho. Novolazarevskaya. Aí, enquanto estava lá, ele desenvolveu apendicite, que obrigou ele a fazer uma apendicectomia em si mesmo. E então ele teve que tirar o apêndice. Tá, mas o que que é apêndice? O apêndice, ele faz duas coisas muito importantes no corpo. A primeira é nada, e a segunda é dar dor de cabeça. Só isso, só para isso que ele serve. Ele é um órgão que evolutivamente ele perdeu a função dele. É semelhante ao cóccix, só que diferente do cóccix, ele dá muita dor de cabeça. Ele pode ou não dar nada, ou ele pode dar muita dor de cabeça. O apêndice, ele é um pedacinho que ele fica lá no intestino grosso, lá embaixo. As fezes elas passam pelo intestino grosso. E o que acontece? Depois que ela passa pelo intestino grosso, dependendo da estrutura da pessoa, pode cair um pedacinho ali. Ele é uma bolsinha. Só que o que acontece? Se aquele pedaço cair e ficar preso, dá uma merda federal, meu parceiro. Então, aquilo ali não tem recurso não, irmão. É cirurgia. Ah, não, mas que remédio? É cirurgia. É cirurgia. Não tem recurso, não tem solução, não tem jeitinho brasileiro, irmão. Apendicectomia em qualquer lugar, hoje em dia, principalmente, é cirurgia. Por isso que o cara teve que se operar. Ele tentou fazer uma coisa que ele não precisava de cirurgia. Por quê? Porque ele era o único, ele tava numa base da Antártida e não dava, irmão. A situação era meio complicada, mas ele teve que fazer por uma obrigação. Porque ele tava sofrendo, cara, com aquilo ali. A apendicite, ela tem alguns sintomas, né? Enjoo, vômito, dor de cabeça, dor no corpo mesmo e perda de apetite. Ele sentiu uma dor alucinante, irmão. O apêndice, ele fica numa parte direita inferior, né? Ele sentiu uma dor alucinante, ele não conseguia nem dormir. Até sorria pros colegas dele, pra eles não ficarem preocupados, e ele conseguia, de algum jeito, dar um jeito sozinho. Só que não deu. Então, o que que ele fez? Ele pegou o motorista e pegou o meteorologista. Os dois foram. Os dois ajudaram ele. Os dois foram os dois ajudantes dele. Então, o meteorologista segurou o retrator cirúrgico, que é uma ferramenta que serve para manter a região aberta. Então, ele fez o corte, pediu para o meteorologista manter aberto, e o motorista usou o espelho para ele poder ter visão da área. Ele preparou tudo, né? Ele preparou as injeções, os remédios, inclusive misturas para ver se por um momento ele perdesse consciência ou alguma coisa do tipo, ele preparou lá. Então ele deu as instruções para os dois ajudantes dele para como agir caso algo acontecesse. Ele tentou fazer com o espelho e não deu certo, porque a visão era invertida. Ele falou que a visão ajudava, mas também atrapalhava, porque era invertida. Então confundia a mente. Então o que que ele fez? Parceiro, o cara se autooperou, tirou as luvas e foi pelo tato. O cara foi pelo tato, com o outro segurando a barriga dele aberta ali, ó. E durante a cirurgia, ó, pra você ver como é que tudo é tão bom. Durante a cirurgia, ele acabou cortando o seco, que é uma região perto ali. Ou seja, além de ter que se abrir, ele, claro que é anestesiado, ele cortou uma região próxima, que fica bem próximo da apêndice. Então ele teve que costurar ali também. E o negócio começou a piorar bastante. Durante a operação, ele tinha fraqueza. Então ele tinha que parar a cada 4, 5 minutos para descansar. Pelo menos 25 segundos ali. Então ele tinha fraqueza, tontura. E o cara teve que se operar, irmão, que não tinha jeito. Então ele teve que fazer a parada. Tá, mas essa loucura aí, deu certo? Deu. Ele conseguiu tirar o apêndice. Na verdade, o apêndice, como eu disse, as fezes elas podem cair dentro dele e gerar uma inflamação. Ele tava escuro. Ele tava escuro. Se ele demorasse mais um pouco pra fazer a cirurgia, o apêndice tinha estourado. E aí, meu parceiro, só por Deus, irmão, quando dá essa complicação, a parada fica muito séria.
e ainda mais pra ele que estava numa estação afastado de tudo, e só ele de médico, ele ia ter muito problema, cara. Ele tem muito problema. Quiçá não ia saber, provavelmente não ia ser nem vivo, cara. Então ele teve que fazer, ele conseguiu executar sim, ele deu um jeitinho e tudo, e deu tudo certo. Ele se recuperou muito bem, na verdade, ele recuperou de boa. Ele recebeu a condecoração de Ordem da Bandeira Vermelha do Trabalho. Então, pelo que eu entendi, é como se fosse uma medalha para atos civis, né? É, que o cara quase morreu, o pessoal começou a ter um cuidado maior com quem era mandado para essas estações. Inclusive, ele foi lá voluntariamente. A pior parte é que ele foi lá voluntariamente, irmão. Ele teve esse BO todo, ele não sabia. Ele foi lá voluntariamente. Então, a partir desse ponto, todo mundo começou a fazer mais exames para garantir que uma situação dessa não acontecesse, porque ele conseguiu fazer a cirurgia nele mesmo. Mas não tem nenhuma garantia que outra pessoa conseguisse. Então, para evitar piores complicações, eles fizeram dessa forma. Em 1963, o Nikita Khrushchev recebeu Fidel Castro na União Soviética. E essa foto mostra a reunião dos dois. E tem uma galera que não gostou muito dessa, igual esse velhozinho aqui do lado aqui. Ele não foi muito a cara do Fidel, ou ele tá com muita raiva de alguma coisa. A relação entre Fidel Castro e Nikita Khrushchev começou quando Cuba se tornou um país muito comunista também. E a partir disso ele foi se aproximando da União Soviética. Os dois tinham o mesmo sistema de governo, então eles ficaram bem próximos. Na verdade, tanto que Cuba dependia do mercado soviético, dos recursos da União Soviética. Tanto que a gente teve a crise dos mísseis em Cuba, é porque realmente tinha muita coisa lá da União Soviética em Cuba. Então, o Fidel Castro ele dependia da União Soviética militarmente. Então, ele precisava dos recursos deles militarmente. E em 27 de abril de 1963, o líder da Revolução Cubana fez sua primeira visita à União Soviética. Na verdade, essa visita durou 40 dias e ele conseguiu conhecer muitas coisas. Ele visitou a cidade, visitou inúmeras fábricas, bases militares, um submarino nuclear, que não era só um que eles tinham bastante coisa. Ele caminhou por Moscou, conversou com autoridades, com o povo comum e teve uma noção de como é. Pô, e o cara foi o primeiro estrangeiro a subir no púlpito do mausoléu e receber o título de herói da União Soviética. O cara tinha moral lá, cara. O cara tinha moral lá. Apesar de nem todo mundo gostar, e com esse velhozinho, ele tinha moral lá com a rapaziada. A Rússia e vários outros países daquela região, eles têm a fama por serem muito homofóbicos, né? E bem preconceituosos. Só que teve uma cena que era no mínimo engraçada que aconteceu, que é o beijo, o famoso beijo, que na verdade é um beijo fraternal, né, entre os socialistas. Esse beijo muitas vezes ele aparecia até em propagandas. Este beijo, ele ficou mais famoso. Ele foi entre Leonid Brezhnev e o Erich Honecker. O Leonid Brezhnev, ele foi o sucessor do Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev, por sua vez, foi o sucessor do Stalin. Então, dá pra ter uma noção. Tá, e quem que é esse Erich Honecker? Essa foto foi feita em 1979 e esse Erich Honecker, ele era o líder da Alemanha Oriental, que era a parte da Alemanha que ficou sob o controle da União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial. Por que os caras se beijaram, velho? Porque, e em público, tem uma galera atrás lá. Esse beijo, ele é muito comum no Partido Socialista. Na União Soviética é muito tem certas heranças tradicionais, inclusive até pela própria Igreja Ortodoxa. Então, quando a gente fala esse beijo, eles chamam de abraço socialista. Ele era um abraço muitas vezes. Às vezes, ele era feito com um beijo no rosto. E menos vezes ainda com um beijo na boca. Com um selo, realmente como um cumprimento, né? Nada de sacanagem, não. E foi o caso. Então, esse beijo, ele não era tão chocante. Ele não era nada chocante pra época. Nada chocante pro contexto, principalmente. Só que o que chama a atenção foi o entusiasmo dos caras, né? E até falam que o Leonid Brezhnev, ele costumava fazer bastante esse beijo, e eles chamavam o outro de beijoqueiro e tal, tal. Uma piada do cara, né? Essa cena, cara, essa cena foi do mundo todo. E quando o Muro de Berlim caiu, um camarada, ele pintou essa imagem no Muro de Berlim, lá do leste do Muro de Berlim, e colocou lá na legenda: Meu Deus, ajude-me a sobreviver a este amor mortal. E tinha muita coisa que era meio lá ele, se você parar pra pensar. As propagandas. Como é que os caras não fizessem na maldade? Tinha muita coisa que era muito estranha, velho.
Ficava muito lá ele. E são, tipo assim, os países igual, tipo assim, União Soviética. Quando a gente fala geralmente na União Soviética, tem muito a ver com a Rússia, né? Por isso que em alguns momentos desse vídeo, não é só a União Soviética, não é só o russo, não é só aquele cara branco loiro. Eu sei. Aquilo ali fica mais no lado oeste da Rússia, que é o lado mais populoso, mas tem várias outras etnias, várias outras religiões na Rússia. Na própria Rússia, né? Mas a União Soviética era mais ampla ainda. Então a gente tinha Uzbequistão, Quirguistão, mas eu tô dando só um exemplo. Então a gente tinha a União Soviética e tinha a China, por exemplo, aparecendo em propagandas meio lá ele, algumas vezes. Essas são fotos do projeto 941 Akula, em 1980. O submarino classe Taifão foram os maiores submarinos já construídos, né? Sobre um país, sobre outro, é os maiores construídos. Eles foram fruto da corrida armamentista. Então os caras tinham que disputar. Os caras, depois da Segunda Guerra Mundial, cara, ninguém começou a ver que tinha bomba atômica. O Estados Unidos fez bomba atômica. Vários países começaram a fazer também. Os caras ficaram meio sabiados de entrar em guerra, porque senão todo mundo ia ficar igual no Fallout, né, velho? Então ia dar Fallout, Mad Max, então ia dar bem ruim aqui. Então eles decidiram fazer o quê? Fazer a famosa Guerra Fria, que eram formas de aumentar a moral do próprio país para um vencer o outro, né? Protagonizado pelo lado capitalista e pelo lado socialista, Estados Unidos e União Soviética. Então foram várias armas e o submarino era uma dessas formas. Os submarinos Taifun foram um marco na marinha da União Soviética, porque mostrou a grande potência que eles eram e reafirmou o poderio naval deles no mundo. E esses submarinos, essa classe de submarinos, aumentou muito o custo da União Soviética. É exatamente um veículo, um tipo de veículo aumentou muito o custo o gasto de um país. Pois é. Porque teve uma construção, tem a manutenção, que é um submarino grande, é um submarino com muitas armas, com muita gente, então tinha um gasto muito grande. Que isso, inclusive, foi não foi, obviamente, não foi por causa disso, mas foi um dos motivos que ajudou na dissolução da União Soviética em 1991. A classe Taifun foi designada para o projeto 941. Foi como classe Akula, que significa tubarão. Então, esse submarino ele chama basicamente tubarão tufão. Seria mais ou menos uma coisa assim. Uma tradução meio simples, né? Vamos colocar assim, meio grosseira. O submarino Akula ele foi desenvolvido com o objetivo de se igualar ao armamento dos submarinos classe Ohio, que são os maiores submarinos já feitos pelos Estados Unidos. Então eles tiveram essa intenção de bater de frente para mostrar: vocês têm também? Ah, vocês têm? A gente também tem. Pá. Aquela região ali da União Soviética, ela é muito fria. E isso é muito temido no mundo todo. É um frio muito extremo. E é muito difícil você ficar lá, cara. Então você pega principalmente. Até você vai dali lá. O inverno, por exemplo, em Moscou, ele dura de 5 meses. Um inverno que dura 5 meses. Com a média de 5 graus negativos. Ah, mas que não sei que lá que já viu inferior. Chega a menos. Às vezes menos 20, menos 30, menos 40 graus negativos. A média é 15 graus. Então pode aumentar. Na verdade, diminui, né? Pode diminuir ou aumentar a temperatura, mas geralmente diminui. E sabe o que faz muitas pessoas ficarem na fila durante esse inverno, durante várias horas, no tempo, no frio? McDonald's. O primeiro McDonald's em Moscou, ele foi em 1990. E a União Soviética acabou em 1991. Ou seja, o McDonald's chegou lá na União Soviética, cara. Eu achei que tinha chegado só quando era na Rússia. Então, em 31 de janeiro de 1990, milhares de pessoas estavam dispostas a ficar na fila, no frio, daquele inverno terrível, só pra comprar um McDonald's, cara. Quando o McDonald's chegou na cidade, todo mundo enlouqueceu. Ele bateu um recorde de inauguração, atendendo 30 mil pessoas em um dia. E na meio da construção, ele era o maior restaurante do McDonald's do mundo. Um local com 900 lugares, uma equipe de 600 pessoas, escolher entre 35 mil candidatos. Dentre desses 35 mil candidatos, se você parar para pensar, isso faz sentido, porque era um regime socialista, então tecnicamente todo mundo recebia mais ou menos a mesma coisa. Então, como era novidade, o pessoal foi atrás. Não, peraí, é o primeiro McDonald's que vai ter aqui no país, eu vou lá, eu vou me inscrever, eu vou fazer parte daquilo lá. Então, pela época faz sentido, os caras se esforçarem para entrar no McDonald's, mas
só os melhores foram escolhidos. Os primeiros funcionários, eles eram poliglotas, estudantes de universidades prestigiadas e pessoas com ótimas habilidades de atendimento ao cliente. E era engraçado, era engraçado isso daí, porque os soviéticos, eles estavam acostumados com pessoal frio, pessoal meio grosso, que tratava até com desdém. E quando eles chegaram num lugar que todo mundo sorria e falava com educação, falava de forma bem educada, o pessoal estranhou. Então os chefes do McDonald's, eles começaram a falar para os funcionários sorrirem um pouco menos, para não deixar os clientes tão sem jeito. As pessoas ficavam horas nas filas para comer um único hambúrguer, cara. Coisa que, segundo alguns deles, já fazia parte do dia a dia, né? Então eles faziam a mesma coisa, pegar açúcar ou chá, por exemplo. Então não era nada de novo no front para eles. E uma coisa importante lembrar, que esse sucesso todo é porque essa região da Rússia, do ali ao redor ali, é uma região do Ocidente, sim, mas uma região muito mais longe do restante. Não só em geografia, como em cultura, e principalmente pelo governo da época. Que, apesar de que, durante essa época, o líder do partido, ele era bem mais flexível, que era o Gorbachev. Ele foi o último secretário-geral do partido, antes do Boris Yeltsin assumir como presidente. Não era comum ter coisas assim, mas foi a partir do governo dele que começaram a entrar essas coisas. Então era uma novidade muito grande. Tem muita gente que fala, não, que não sei o que lá, porque o McDonald's isso, porque era só um hambúrguer, porque. Mas era a novidade, era a novidade. O pessoal só ficava ouvindo falar das coisas, eles só conseguiam ficar sabendo, eles não viam aquilo, não era comum no ambiente deles. Então, eles ficavam sabendo de uma coisa, de outra, eles ficavam sabendo que tinham filmes dos Estados Unidos, mas eles não viam, não tinham contato com isso. Então, quando o McDonald's chegou, eles ficaram doidos. Então eles queriam ver como era uma novidade muito grande para eles, principalmente uma coisa dos Estados Unidos chegando para eles. E mesmo um único hambúrguer era muito caro, ele custava o mesmo que uma passagem do mês inteiro. Mas as pessoas não paravam de comer. Eles gostavam muito da novidade. Principalmente porque era diferente, né? Daquilo que eles eram acostumados. E aquilo não era só hambúrguer, era um gosto de como era fora do regime socialista. E uma novidade que eles nunca experimentaram. As pessoas mais velhas gostaram daquilo ali, só pra ter uma noção. Até os idosos gostaram. E as pessoas continuaram enchendo as lanchonetes até o verão, cara. Então, até depois de janeiro, até depois de março, os caras continuaram indo. Então, como se mostrou um grande sucesso na Rússia, as pessoas de outras cidades iam até Moscou só pra ir no McDonald's. Então a empresa decidiu abrir outras filiais. O pessoal saía das regiões todas ao redor e iam pra Moscou só pra comer o hambúrguer, cara. Então eles começaram a abrir outras filiais. E tá lembrado daquele camarada lá, o Yeltsin? Ah, quem apareceu na inauguração do segundo restaurante do McDonald's na Rússia. A ele aqui, o Boris Yeltsin, o presidente da Rússia. Então, essas são fotos da União Soviética que eu queria compartilhar com vocês aí. Comenta, se inscreve no canal e é isso por hoje.